Susan Desmond de Irvine, na Califórnia, é mãe solteira, devotada a seus 2 filhos, David e seu irmão Ivan, portador da síndrome de Down. Ela sabe que eles dependem unicamente dela e está decidida a estar com eles, não importa o que aconteça. Eu achei que era muito importante dar a eles toda a atenção de que precisavam, mesmo sendo mãe solteira. Adoro meus filhos. Não consigo imaginar a vida sem eles. Mas em dezembro de 1989, Susan repentinamente passou a ter misteriosas e terríveis dores de cabeça. Achei que havia algo errado, pois em todos aqueles anos, com os garotos, eu nunca tive dores de cabeça. Aquelas dores de cabeça eram muito, muito estranhas. A dor de Susan aumenta e seu medo também. Ela entra em contato com um neurologista do sul da Califórnia. Ele imediatamente pede uma ressonância magnética. Quando entrei, os técnicos estavam muito amigáveis, muito descontraídos. Mas depois da ressonância, eu percebi uma clara mudança de comportamento neles. A ressonância revela um tumor maligno no cérebro de Susan. O diagnóstico é uma sentença de morte. Susan recebe a notícia de que tem apenas 3 meses de vida. Fiquei triste. Eu achei que minha fé estava sendo testada. Eu sempre acreditei em Deus, teoricamente, mas aquilo colocava minha fé à prova. Para Susan, essa prova significava uma das formas mais letais de câncer. Um melanoma metastático. Um tumor que geralmente aparece na pele e, se não for detectado e tratado, pode se espalhar para os órgãos internos. Nenhuma cirurgia ou terapia conhecida poderia impedir o tumor de crescer e destruir o cérebro de Susan. Susan tentou achar um médico que lhe desse alguma esperança, mas viu que ninguém poderia alterar a verdade. Ela estava morrendo. Em 30 anos de neurocirurgia, eu nunca ouvi falar de ninguém que tivesse sobrevivido a um melanoma metastático no cérebro. Isso não acontece. Oi, Dr. Glenn, muito prazer, bem-vinda, sente-se. Desesperada, Susan se consultou com o Dr. Glenn Justice, um oncologista que acredita no valor do otimismo mesmo em face à morte certa. Tenho muitas dores de cabeça. Imediatamente fiquei impressionada com o Dr. Glenn. Um homem muito carinhoso, muito querido. Ele estava sempre muito otimista, mas com uma boa dose de realidade. Podemos fazer uma coisa chamada biópsia cerebral. Quando vi Susan pela primeira vez, ela estava devastada. Era uma mulher jovem, com 2 filhos pequenos, e tinha acabado de ouvir de um médico que tinha um melanoma, um dos piores tipos de câncer que se pode ter. E ela me disse, Dr. Glenn, o médico disse que só tenho 3 meses de vida. E estava absolutamente devastada. O Dr. Glenn recomendou uma cirurgia imediata. Ele achava que a remoção do tumor não a livraria do câncer, mas diminuiria a dor e prolongaria o tempo de vida que ela tinha. Mesmo naquele momento, Susan não se preocupava consigo, mas com seus 2 filhos. Quando me levaram para a sala de cirurgia, eu contei ao cirurgião que estava levando meus filhos comigo. Numa foto, eu tenho que viver, eles precisam de mim. Na verdade, eu dizia, faça um bom trabalho. Respire bem fundo. O procedimento perigoso e delicado foi realizado para retirar o tumor que crescia rapidamente. Mas os médicos tinham certeza de que ele cresceria novamente e que Susan morreria. A única dúvida era quando. É feito um buraco na cabeça. Parte do crânio é removida, a parte óssea da cabeça. Você começa a dissecar e o problema no cérebro é que você precisa tomar muito cuidado, pois se retirar demais pode causar grandes danos neurológicos. Tem que ter muito cuidado. Você deve sacrificar o mínimo possível de tecido sadio.
E é aqui que entra a arte da medicina, tanto quanto a ciência médica. A cirurgia durou cerca de 5 horas. Depois, Susan disse que sentiu uma presença que lhe deu alívio e uma sensação de esperança renovada. Quando estava na UTI, eu senti uma sensação muito aconchegante. Eu senti os braços de um anjo ao meu redor, ou do Senhor. Isso foi muito, muito forte. Seguiram-se semanas de radioterapia. O Dr. Glenn monitorava de perto sua condição. 6 meses após a cirurgia, ele ficou surpreso. Não só Susan ainda estava viva, como não havia nenhum sinal de que o tumor havia retornado. Foi negativo, negativo e negativo. 6 meses viraram 1 ano. 1 ano chegou a 2 e 2 anos chegaram a 3. Principalmente por causa dos meus filhos. E por minha teimosia, eu não iria a lugar nenhum. Uma recuperação assim simplesmente não acontece. Parecia um milagre. 4 anos após a cirurgia, em 1993, uma ressonância revelou que o câncer havia voltado com mais força. É claro que fiquei arrasado quando fizemos o diagnóstico da recorrência, pois uma recorrência no cérebro traz um prognóstico terrível. O cientista dentro de mim disse: "Ah, Deus, vamos perdê-la." Como havia feito 4 anos antes, o Dr. Glenn recomendou cirurgia. Mas desta vez, o cirurgião não dependeria de um bisturi, mas sim de um raio de radiação intensa. Ao Dr. Michael Sukoff, um renomado neurocirurgião, coube a difícil tarefa de realizar a operação. Estamos falando de energia, mas ela deve ser concentrada. Aplica-se uma quantidade não letal, não destrutiva de energia no cérebro, mas você espera aplicar uma quantia potencialmente destrutiva de energia no tumor. Podem ocorrer complicações, mas felizmente no caso de Susan, não houve complicações. Foi bem lá dentro. O Dr. Sukoff informou a Susan que a cirurgia fora um sucesso. Mas ele não tinha dúvidas de que o câncer voltaria mais uma vez e dessa vez a mataria. Eu disse à paciente que ela tinha um problema muito sério e que o prognóstico era muito ruim, mas disse também que aprendi na neurocirurgia a jamais perder a esperança. Mas eu não tinha a esperança de vê-la livre do tumor em 6 ou 8 meses. Não esperava que ela estivesse viva em 9 ou 12 meses. Pensei que fosse viver 1 ou 2 anos, que a perderia, que não sobreviveria. Então, o milagre aconteceu. Nos meses seguintes, tudo que Susan podia fazer era viver um dia de cada vez e ter esperança. Mas o tempo passou. Primeiro 1 ano, depois outro e mais outro. Não havia sinal de que o câncer havia retornado. Esta é uma ressonância maravilhosa. Vasculhamos as ressonâncias procurando a doença e não encontramos nada. Fizemos cortes, procuramos, fizemos isso, aquilo, tudo que podíamos. Usamos gadolínio, um contraste que amplia o material tumoral e não encontramos nada. Mas eu não vou discutir com bons resultados, não estava lá. Com o tempo, a esperança tornou-se realidade. Hoje, 13 anos se passaram desde que Susan foi diagnosticada com um dos mais letais tipos de câncer. 13 anos desde que os médicos lhe deram nenhuma esperança de vida e não há sinal de que o tumor tenha retornado. Ela continua livre do câncer. Como acontece uma recuperação tão incrível? Não tenho uma resposta. Eu diria que é uma combinação de terapia, da imunologia, que é pouco conhecida, talvez Deus pode ter sido uma intervenção divina. Eu não tenho as respostas. Pode ter algo a ver com a sua tremenda vontade de viver, não sei, eu gostaria de saber. A recuperação incrível de Susan permitiu que ela mantivesse o elo que lhe é mais precioso e cumprisse seu compromisso com a família, que tanto precisa dela. Acho que é mais uma bênção que um milagre. Recebi a bênção de ficar com os meus filhos, de aproveitar as coisas para as quais não dava importância.
tudo passou a ter uma importância maior. Amigos, família, até olhar para as flores.